Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva e hoje a nossa aula é de Geografia para as turmas do módulo 2. Vamos lá? Vamos iniciar retomando o nosso desafio, que foi deixado na última aula. A pergunta era: registre em seu caderno os impactos ambientais ocorridos em sua comunidade. Eu trouxe os impactos negativos e positivos. Como impacto negativos, nós podemos ter extinção das espécies, destruição de habitats, inundações, erosões, poluição. Como impactos positivos, limpeza de rios, o replantio de árvores e a coleta seletiva. Espero que tenham respondido e se responderam algo diferente, mas que também fale dos impactos ambientais, não tem problema, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Alguns meios de transportes existentes em Jaboatão dos Guararapes. Vocês conhecem todos eles? Aqui estão os ônibus, tanto os grandes como os pequenos, que é bastante comum na nossa cidade, metrô, nós temos carroça de animais, bicicleta, entre outros. Jaboatão é um local de bastante movimento em relação aos transportes, né? Os mais diversos transportes a gente encontra por aqui. Mas qual a importância dos meios de transporte? Os meios de transporte são de extrema importância para a movimentação das pessoas, mas também são utilizados para deslocar alimentos, animais, matérias-primas e muitas outras cargas. Possuem grande relevância para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados em terrestres, aéreos e marítimos. Qual a história dos meios de transportes? Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias, na maioria das vezes, inclusive descalço. À proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente, pôde melhorar o seu transporte anatômico, fabricando os primeiros pares de sapatos com couro de animais para se proteger os seus pés, o que dava resistência para caminhar cada vez mais. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático. Ainda no período da pré-história, para fazer canoas e botes, usados para cruzar mares e lagos, os homens utilizavam os troncos de madeira, bambus e juncos. A criação da roda foi bem importante para essa evolução dos transportes. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usadas em carros tracionados por animais que foram domesticados pelo homem. Na antiguidade, foram feitas estradas pavimentadas com pedras, o que facilitava a passagem de meio de transportes com as rodas, para vários propósitos: construção civil, comercial, político-social. Os egípcios foram os primeiros a construir as estradas, mas quem se destacou nessa época foram os romanos. Estes pretendiam fazer a ligação entre Roma e os territórios dominados pelo seu grande império. Acredita-se que o trenó tenha sido o primeiro transporte terrestre, uma espécie de madeira arrastada por um animal doméstico, como o cachorro. A domesticação de bichos modificou o aparecimento de transportes de tração animal. Cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo, passaram a ser usados para facilitar o transporte humano. Os primeiros homens construíram jangadas para se deslocar e transportar a caça e as colheitas através dos rios e lagos e primeiramente moviam-se pela sua própria força. Posteriormente, foram aperfeiçoando a técnica com velas, aproveitando a força do vento e dos remos com o passar do século. Foram achando meios que ajudassem a navegação e o transporte marítimo, que é um dos mais utilizados devido à sua capacidade de carregar uma grande quantidade entre um local e outro. A Revolução Industrial resultou na construção de ferrovias. Em vários lugares do mundo, as rodovias tinham a responsabilidade de ligar diferentes países. Além de ligações com locais isolados,
como eram os grandes centros da época. O aparecimento do transporte aéreo diminuiu a dependência do transporte marítimo. Os principais meios de transporte. Temos o transporte terrestre, muito conhecido, que pode ser subdividido em transporte ferroviário, rodoviário e metroviário. Cada um deles oferece benefícios e são usados conforme a necessidade e estrutura de cada região. O transporte terrestre pode ser feito por carros, ônibus, motos, caminhões, trens, metrôs e todos os outros tipos que se deslocam por ruas, estradas, rodovias e trilhos. Os aéreos são considerados o mais rápido do planeta, os mais rápidos. Para ele, ele não é o mais barato. No entanto, a cada dia que passa, tem sido utilizado por pessoas que desejam viajar grandes distâncias em um curto espaço de tempo. O avião é o transporte aéreo mais utilizado, porém nós também temos os helicópteros e os balões. O avião foi muito utilizado na guerra e posteriormente começou a ser usado para fins comerciais, transportando cargas e pessoas. O transporte aéreo também é um dos mais confiáveis e mais seguros. E por fim, os marítimos, que é todo e qualquer transporte que se locomove nos rios, lagos, mares e oceanos. Esse é o meio de transporte mais antigo do mundo e sofreu várias modificações com o passar dos anos. As embarcações não evoluíram somente no quesito locomoção. Elas também ampliaram a capacidade de transporte atualmente. E atualmente existem navios com capacidade de transportar 500 mil toneladas. Outros meios de transporte marítimo são barcos, canoas, jangadas e etc. Sobre os meios de comunicação, que também é essencial à nossa vida, vamos falar sobre o que seria uma comunicação eficaz. Nós, quando falamos em comunicação eficaz, estamos falando daquela que atinge com efetividade o seu objetivo, que é transmitir uma mensagem com clareza, utilizando os mais diversos tipos de canais de comunicação, ok? E sobre os meios de comunicação? Apesar de parecer uma pergunta de fácil entendimento, compreender o que são os meios de comunicação se tornou algo complexo de maneira resumida. Nós podemos definir como meios de comunicação os dispositivos que buscam gerar uma comunicação entre as pessoas. Atualmente, eles são divididos em duas classificações: os individuais, telefones, notebooks, cartas e etc., e em massa, televisão, rádio, jornal e internet, que também são conhecidos por serem a mídia. E qual o impacto dos meios de comunicação na nossa sociedade? Hoje, basicamente, é quase impossível imaginar nossa vida sem os meios de comunicação. Quase todo mundo está sempre conectado e se comunicando. Um dos impactos mais positivos dessas tecnologias sobre a sociedade é possibilitar a aproximação de indivíduos. Isso porque, para se comunicar com alguém de outro lado do mundo, não existem mais barreiras, sendo esse um ganho obtido graças à tecnologia. Além de que a informação se tornou algo abrangente e passou a ser mais consumida. Um dos fatores é a facilidade para o acesso. Pense nisso. Observem bem essa família sentada no sofá de casa. E me respondam, as tecnologias aproximam ou afastam? Vamos para o nosso desafio de hoje? Em seu caderno, registre 3 meios de transportes encontrados em sua cidade e classifique-os em terrestre, aéreo ou aquático. Segundo, escreva o nome do meio de comunicação mais utilizado por você e em seguida fale sobre a importância dele no seu dia a dia. Combinado? Na próxima aula a gente retoma o desafio. Espero que tenham gostado e até mais!